prótese redonda ou prótese anatômica, qual que é o melhor para você? Qual que vai atingir a tua expectativa? Qual que o teu caso é indicado, né? Então eu trouxe 2 próteses aqui, vocês vão ver que essa é a prótese anatômica, olha só. Ponto dela de maior projeção não é no centro, é um pouco mais embaixo, né. Então quando você tá com a prótese no teu corpo, ela vai ter esse formato, então ela vai ter um volume, preferencialmente desse polo inferior, né, e o ponto de maior projeção, a gente olhando de lado, assim, fica fácil de ver, ele é um pouco mais baixo. Então essa é a prótese anatômica. E a prótese redonda é diferente, ó. A prótese redonda, o ponto de maior projeção dela é especificamente no centro da mama. E quando a gente coloca essa prótese, ela tem esse formato assim. E aí, qual que é o melhor para você? Aí você pensa assim: eu quero um resultado mais natural, então eu quero prótese anatômica, ou eu quero um resultado mais marcado, eu quero uma prótese redonda. E aí, esse pensamento é correto? Não, não é assim que a gente identifica, isso no passado, né. Esse é um pensamento muito antigo e eu estou aqui para desmistificar isso. Acontece que a prótese anatômica, a indicação dela não é para resultados mais naturais, tanto é que existe um trabalho em que foram tiradas fotos de vários pacientes, tiveram próteses anatômicas e próteses redondas, colocaram para cirurgiões plásticos e pessoas comuns, leigas, né. Não é que nós não sejamos comuns, mas pessoas não especialistas, vamos dizer assim. E aí, é prótese anatômica ou prótese redonda? Aí foram várias opiniões serão dadas ali. E no final mostrou que não consegue se diferenciar se aquele decote é de prótese anatômica ou de redonda, para vocês verem que a diferença delas não está no resultado em si. Então, o que é que acontece? Eu quero um colo marcado, eu quero um colo preenchido. E para cada paciente vai ter que ser necessário um tipo de prótese, um modelo de prótese. Então, para ter aquele colo que a paciente quer, alguns casos realmente tem que ser redonda. E às vezes aquele mesmo colo igualzinho em outra paciente eu vou ter que usar uma prótese anatômica. Por quê? Porque a prótese anatômica, apesar do ponto de maior projeção dela ser mais baixo, o gel de preenchimento dela é diferente, que ela tem uma ele tem uma coisividade maior, fazendo com que na região superior dessa mama, esse silicone mantenha-se o seu volume. Então você percebe, ó, quando essa claro que existe modelo, mas quando a prótese anatômica, né, anatômica não, redonda, coloco ela aqui na minha mão, tá vendo que ela desce o gel dela. Só que na prótese anatômica o gel é diferente, então ele desce menos. Então, apesar do ponto de maior projeção ser mais baixa, a consistência do gel mantém também o maior volume. Tanto é que quando essa prótese está desse jeito, 50% do volume do gel está aqui superiormente, sendo que na prótese redonda não, em torno de 45 aqui embaixo, 45 aqui em cima e 55% aqui embaixo. Para você ver que do ponto de vista técnico é muita coisa envolvida e que você precisa saber disso. Agora, então quando é que eu vou usar uma prótese anatômica? Bem, já que o ponto de maior projeção é mais embaixo, e já que eu quero que essa areola não fique olhando para baixo, que ela fique bem posicionada em relação ao ponto de maior projeção da prótese, quando é que eu vou escolher? Quando a areola for baixa, quando esse polo inferior é curtinho, certo? Ou quando não tem polo inferior, aquelas pacientes super magras, né, de como se não tivesse mama nenhuma. Então, a utilização de uma prótese anatômica, ela está mais relacionada à posição da areola do que o desejo de marcação do colo. Então, para você muitas vezes ter uma areola bem posicionada associada a um colo marcado, eu vou precisar de uma prótese anatômica. E aquele conceito de que prótese anatômica ela dá resultado mais natural, não é bem dessa forma, tá. O que acontece é que, às vezes, a paciente ela quer um volume maior de mama, e como ela quer um volume maior de mama e a areola dela já é baixa, se eu aumentar o volume da mama, o ponto de uma projeção da sua prótese vai fazer cada vez mais alto, e essa areola não consegue subir. Então, para eu ter um volume maior de mama, eu posso usar uma prótese anatômica para que a areola mantenha-se na mesma posição. É muito engraçado aqui, que quando eu falo: "Olha, acho que o meu caso para você é uma prótese anatômica", eu vou explicando, pá-pá-pá, 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 a paciente olha para mim, torce o nariz assim, fala: "Eu não gostei dessa história não". Aí outro aí então tudo bem, vamos ver umas fotos aqui então, eu vou mostrar a foto pra você vai falar pra mim o que que é anatômica e o que que é redonda. E aí, o que que vocês acham que elas acertam? Elas chutam, né, 50% de chance de acertar. Ela: "Não, essa aqui é redonda, essa aqui é anatômica, essa aqui é redonda, essa aqui é anatômica". E, poxa, a maioria das vezes elas percebem que realmente não existe diferença alguma, né. Então o detalhe é o seguinte, é que a prótese anatômica ela me dá mais versatilidade, tá, porque eu consigo tratar mais tipos de mama, né, do que a prótese redonda. A redonda, aquela areola já tem que estar melhor posicionada e tudo mais. Então, tecnicamente, são cirurgias
que têm resultados semelhantes, mas por caminhos diferentes, tá. Por isso que é muito importante a o exame físico e a identificação do tipo de mama, do tipo de tórax, a posição do areola. Então, a avaliação da distância entre as mamas, a avaliação da distância da areola até o sulco da mama, tudo isso são parâmetros importantíssimos na hora de determinar qual que é o melhor implante mamário. Claro que algumas vezes, né, mesmo que uma paciente ela tenha indicação de prótese anatômica, ela pode preferir a redonda, e tá tudo ok, mas tudo é muito bem conversado e alinhado antes do procedimento cirúrgico. Essa prótese anatômica, eu só coloco ela debaixo do músculo, porque eu consigo posicioná-la melhor desta forma. A prótese redonda ela pode ser colocada tanto em cima como embaixo do músculo. A diferença é que, algumas texturas da prótese, né, essa prótese que vocês observem que ela tem uma textura que a gente chama de texturizada, ela cabe muito bem debaixo do músculo. Quando é por cima do músculo, eu utilizo uma prótese que é um pouco mais rugosa, a gente chama ela de poliuretano. Então é isso, para vocês perceberem que a diferença existem 2 tipos de prótese, o detalhe é que para cada caso eu consigo utilizar um tipo de prótese diferente. Agora tem um detalhe que eu acho que é o que eu me deixa um pouco encantado ali, um pouco não, me deixa encantado pela prótese anatômica. É por quê? É porque eu consigo ter uma variabilidade. Por exemplo, dar um exemplo aqui, uma prótese redonda, a prótese redonda, esse diâmetro é igual a esse, ou seja, é uma prótese redonda, certo? Então esse diâmetro tem que ser igual a esse. Perfeito, não tem problema. Agora, a prótese anatômica eu posso variar. Então eu posso ter esse diâmetro igual a esse diâmetro, assim como eu posso ter esse diâmetro maior do que esse diâmetro, ou esse diâmetro maior do que esse diâmetro. Então eu tenho 3 formas de base da mama, que vai ser de acordo com o tipo de tórax. Então mulheres têm um tórax muito largo, eu vou precisar de próteses que sejam mais largas aqui. Tem algumas mulheres que são um pouquinho mais compactas, vamos dizer assim, o tórax dela é largo, mas a mama dela já é alta. Então eu vou ganhar volume nesse sentido, aumentar essa base, e a altura dela fica mais curta. Olha que interessante. Outras mulheres, aquelas bem longilíneas mesmo, sabe, que aquela mama, ela tá lá embaixo, certo? E ela é bem fininha, cintura fina, né, então eu vou usar uma base menor, mas eu quero ela mais alongada para preencher esse polo superior da mama. Para vocês perceberem a versatilidade que dá. Tanto é que existe uma técnica que chama de Y. Que Y é esse? É o dividir a circunferência da cintura pela distância da fúrcula até a areola, né. Tá vendo que é muito complexo? Não, vamos dizer, não é complexo, mas assim, é só para vocês perceberem que a escolha do tamanho da prótese é simplesmente olhar para tua cara e falar assim: "Ah, você é alta, sua prótese é 350, o teu quadril é largo, a tua prótese é 400, entendeu? Não é isso. Você é baixinha, a prótese é pequena. Então esses conceitos são bem antigos e eu tô aqui chegando, dando informações para vocês, justamente para vocês desmistificarem em relação a isso. Então é isso, não existe uma superioridade, está relacionado ao que você deseja de resultado associado ao tipo de tórax que você é. Então acho essa informação importante. Comenta aqui, marca no sininho, manda pra amiga, afinal, informação é o que te faz ter boas escolhas. Ó, e no Instagram também tem muito conteúdo, Dr. Silvio Mesquita, segue, curte, compartilha. Tem shorts, tem reels, mas tem muita coisa bacana do que envolve esse poder transformador da cirurgia plástica. Valeu!